vai relaxar, fechar os olhos, pensar em Jesus, pensar no nosso Pai maior e agradecermos pela possibilidade de aqui estarmos no dia de hoje, pela Nazaré, pela palestra, pela mensagem que ela irá nos passar, para que a gente possa absorver na mente e na alma, para podermos aplicar no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com nossas crianças. Também pedimos a Papai do Céu por essa nossa casa, pelos trabalhadores, pelos voluntários, pelos trabalhadores do mundo espiritual, que sempre estão conosco, que não desanimam, que não desistem, que estão sempre nos passando ânimo, força, para que a gente possa cumprir com cada dia aqui, nessa comunidade, aqui nessa encarnação. Então, contando com o auxílio da espiritualidade, a gente dá por aberto os nossos trabalhos de hoje, com a presença do Mestre Jesus e do Pai Maior no nosso meio aqui hoje. Que assim seja. Tua vida para sempre. Em uma só existência, não podes querer alcançar tudo, mas também não podes adiar os mais importantes ajustes que te fará progredir no teu processo evolutivo. Sim, meus queridos, muito respeitosamente, vos alerto para não deixar passar despercebidos os compromissos assumidos na pátria espiritual e no planejamento reencarnatório. Sim, sabemos o quão difícil se parece quando se está encarnado. Parece que não se vai conseguir, mas com fé, esperança e esforço, vão se vencendo a cada dia, aproveitando as pequenas e grandes oportunidades de servir, iniciando no lar e com os familiares que permitirem ou não, e seguindo juntamente com aqueles que encontramos no caminho. A vida é para sempre, mas cada passo e cada ato são medidos. Portanto, queridos do coração, atenção para o tempo desperdiçado. A vida terrena não é feita para o lazer, e sim se completar com o trabalho árduo e depois o descanso merecido. Amem muito e se utilizem do maior auxílio e meio de ligação que é a prece. A vida só é para sempre contando com o espírito imortal. Ama para sempre, perdoando mais aos outros e a si também, com a cobrança devida. Sempre no auxílio, Lúcia. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo, em 22 de abril de 2012, na reunião mediúnica da CEIU Recanto do Saber, em Blumenau. É do livro Contos do Outro Lado 2. Boa tarde. E aí, né, eu não sei se vocês perceberam, mas as palestras estão sempre chamando pela responsabilidade. E aí, caiu a minha responsabilidade de estar aqui, né, cumprindo e falando sobre esse tema, bons exemplos, melhor forma de educar, que eu acabei esquecendo aqui, gente. Né? Então, assim, sempre quando cai um tema, realmente é isso mesmo, a gente tem que se questionar, a gente tem que se levar a vários questionamentos. Poxa, por que caiu esse tema para mim, né? Será que eu sou um bom exemplo? Né? Quais são as minhas referências de bons exemplos? Eu estou sendo um bom exemplo em casa, no trabalho, para a minha família, aqui na CEIU? Então, tudo isso leva a questionamento que realmente acaba que a gente pensa e, opa, né, vamos ver. Então, assim, as minhas referências. Então, quando eu comecei a pensar sobre essa palestra, veio as referências. E quais são as primeiras referências que uma criança tem de bons exemplos? Hein? Os pais, né? Então, veio os meus pais. E com eles também os meus bisavós. Porque, assim, eu vim de uma família humilde, que lá do Pará, não é em Belém, meus pais não nasceram em Belém, em Colares, que é uma vila
em Mocajatuba, que é uma vila de Colares. Então, assim, é bem mesmo pequena, né? Então, eu nasci, cresci, fui criada lá, nesse ambiente, que hoje eu agradeço muito. Por quê? Depois vocês vão saber. Então, assim, as minhas referências são os meus pais, sim, são os meus avós. A profissão que hoje eu escolhi, que eu estou, tem muita referência da minha mãe, né? Então, quando a minha mãe é professora, e desde pequena eu sempre gostei de ir, sempre acompanhava. Eu sou gêmea, mas já a irmã já não gostava. Ela dizia, eu não vou lá, não, eu não quero ficar lá com aquelas crianças, eu quero ficar brincando. Mas eu gostava, eu brincava de ensinar, brincava. Então, desde aí, já vinha essa coisa de eu querer ser professora. Então, mas aí, eu fui aluna também, né? Então, como aluna, eu também tive referência de professores. Umas não boas, outras, né? Eu lembro que quando criança, eu ainda estudei naquelas cadeiras de 3 lugares, e tinha uma professora que a filha dela era aluna. Então, para dar o bom exemplo, né, ela usava a filha. E, tipo, castigando, né, falando assim, apagando mesmo o que ela tinha feito de errado, e eu do lado. E a minha irmã do lado, e eu assim, né? A minha irmã, como uma boa prestativa, eu dizia, não, eu não quero mais sentar aqui. Ela dizia, vamos sentar, porque quem vai consolar ela? Porque a menina chorava, e ela ficava, porque a mãe chamava ela de burra, apaga, né? Apagava lá e tudo, era o ditado, e a menina nervosa já não acertava, e a minha irmã ficava lá consolando, e eu não queria aquele conflito ali, né? Mas a minha irmã dizia, não, vou ficar aqui, porque quem vai consolar? Então, assim, eu tive também, né, umas referências não tão boas, mas tive a minha mãe, que era aquela professora, que quando ela ia para a sala de aula, que ela tinha um aluno problema, né? Todos nós temos como professores, ela procurava, ela se inteirava da família, queria saber, conhecer os pais, coisa e tal. Então, como sempre a comunidade era muito, né? E se a criança faltava 3 dias, ela já ia lá na casa saber o que acontecia. Então, essas referências ficaram comigo, né? A questão da afetividade, de olhar, né, de observar a criança. Então, tudo eu acho que eu trouxe muito e procuro colocar como professora. Então, assim, eu estou sendo um bom exemplo, né, de professora. Essa semana mesmo, uma criança brincando de massinha, ela fazia massinha, fazia lá e vinha. Olha a prova que eu fiz, olha o que eu fiz. Aí eu falei, olha, legal, o que foi que você fez? Eu fiz um sorvete, legal. Aí ele voltava lá, fazia outra coisa e trazia para mim, para eu ver. E eu dizia, olha, agora você fez outra coisa, que legal, o que você fez? Aí depois ele veio e trouxe mais um. Eu digo, olha, tu estás ficando, né? Desse jeito, tu vai virar um chefe master na cozinha. Ele voltou de lá. A minha prof disse que eu sou um chefe master da cozinha. Então, assim, são coisas positivas, esse olhar que o professor deve ter para aquela criança, né? Muitas vezes, em casa, não sei, todo dia eu ganho dos meus alunos cartinhas, né? Desenhos. E aí eu digo, eu olho, eu vejo, porque eu sei da importância disso para a criança, né? E aí, o que fazer? Aí eu digo assim, hoje legal, eu ganhei umas 10 caixinhas, coloco no bolso, coloco no meio do meu caderno, que fica cheio. Eu digo, hoje, que tal vocês fazerem um desenho e distribuir esse desenho para outras pessoas daqui? Pode ser a cozinheira, pode ser uma professora que já foi, né, pode ser alguém que limpe aqui a nossa sala. Vamos lá fazer outro desenho e distribuir para outro. Eu já estou cheia aqui, de desenho, mas agora vocês vão lá e distribuir para outras pessoas, que eu acho que elas também merecem, né? É mesmo, prof. E nesse dia, então, vamos distribuir esse desenho, né, em forma de carinho, em forma de amor, para outras pessoas. Então, assim, eu procuro realmente pegar essas referências boas e colocar no meu trabalho. Mas, assim, né,
educar. Essa responsabilidade, como eu digo, está se falando muito da questão da responsabilidade. Mas essa responsabilidade é só dos pais? Né? E eu? E você? E nós? O que nós estamos fazendo? Né? Para sermos bons exemplos. Para termos esse mundo melhor, né? Que tanto se fala, tanto se propaga. As crianças, elas aprendem, e muito. Né? Não adianta você falar, se você não fizer. Né? Eu lembro que a minha sobrinha, a velha história do telefone, né? Aí, vou ter que dizer a verdade, tem que falar a verdade. Mas aí tocou o telefone, a minha tia, olha, diz que eu não estou. E a minha tia está dizendo que ela não está. Então, aquela coisa, né? Você fala, mas aí acaba nas suas atitudes fazendo outra. E agora o Lota vai... Lota, o primeiro vídeo, por favor. Esse vídeo, eu sei que muitos já viram na internet, mas eu trouxe, assim, formas de reflexão mesmo, para a gente olhar e se impactar, porque acho que a primeira vez que eu vi esse filme foi esse impacto que eu tive, né? Desculpa. Dá para ver? Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it's back there, George? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. Listen to me. What's wrong with you, Harry? Stop crying. Get over here! You don't want to speak! I've had enough of you! I've had enough of you! E assim, né, a gente sabe que alguns tipos de violência, a criança não precisa sofrer, mas se ela está vendo, né, com certeza em algum momento ela vai, com certeza, repetir, ela vai refletir nela, isso sim. Mas, né, se tiver, vamos dizer, uma pessoa da família que tem esse olhar, que possa dar o exemplo, aí vai fazer toda a diferença. Por isso que eu digo assim, a responsabilidade é de todos, não é somente de um. E eu lembro que quando eu escolhi ser professora, logo que eu comecei, aí uma professora veio e disse assim mesmo, ela olhou assim, meu Nazaré, tu tem uma paciência, né, com essas crianças. Será que quando tu tiver filho, tu vai ter essa paciência? E aí né, as perguntas, elas ficam. E aí eu digo assim, aí eu pensei, mas se eu não tiver a paciência que eu tenho com as minhas crianças e não ter com meus filhos, o que eu vou estar fazendo então? Né? Que aprendizado eu vou ter com elas e, de repente, não ter para com os meus filhos? Eu estou dizendo isso, né, mas eu ainda não sou mãe, estou esperando a fila de adoção para eu poder executar realmente, para saber se essa paciência ela vai acontecer. Mas eu acho que sim, porque não adianta você, de repente, ser lá uma coisa e com os seus familiares não ser outra. Né? Então, é uma cobrança que já vem, então
eu espero sim ser paciente, né? Ter a questão do amor, do respeito mesmo com as crianças. Mas vamos deixar chegar lá para depois eu dizer para vocês, tá? Mas assim, ó, quando eu digo que sim, das influências negativas e positivas na vida, o meu avô, ele era pescador, a minha avó lavradora, né? Vivia lá na vila. Então, o meu avô, ele, por causa das suas frustrações, né, das suas... muitas vezes, assim, a minha mãe dizia que ela apanhava e ela não sabia o motivo, né? Meu pai chegava em casa e, da minha mãe. E ela tinha que ir, a minha avó chegava e, como ela disse, como é que eles limpavam com vinagre, né? Aí, as marcas que ficavam. E a minha mãe dizia, e eu apanhava e eu não sabia por quê. Mas tinha ali a minha avó com toda a sua, né, com todo o seu amor, com a sua... Dizia, minha filha, vamos orar, vamos rezar pelo teu pai. Eu sei que dói, eu sei, né? Ela é submissa? Mas nesse tempo, né? O casamento e coisa e tal, e aceitava, né, muitas coisas e tudo. E assim, ela dizia, mas vamos aqui, vamos orar, porque vai acontecer uma coisa boa e o teu avô, ele vai mudar. E ela foi a primeira filha, né? De repente, o meu avô, né, com seu todo machismo, queria, né, o varão, queria um filho, e de repente veio a filha. E aí, logo depois, passaram-se os anos, minha mãe era um saco de pancada, né? Vinha, e ela ali aguentando, até que depois nasceram os outros filhos, veio o filho tão amado, tão querido, os filhos até, que era o segundo, que era o mais querido, que era mais... E tinha essa diferença assim, que os filhos, eles se queixavam. Então, assim, e logo também o meu avô aprendeu a tocar sax, né? Então, ele já mudou o foco, né? Já não era as frustrações. Quando ele estava lá, né, chegava, ia pescar e de repente não tinha peixe, coisa e tal, ele chegava, ia lá tocar o seu sax, né? E já não era mais... Então, assim, rezar dá resultado, tá? Com fé, com coragem. E a minha avó era uma pessoa de fé muito grande mesmo. E ela passou isso para a gente. Vamos, minha filha, o bem, né, que se faz, faça. Se não vier não espere que venha para você, mas esse bem, ele vem para o seu irmão, vem para sua tia, vem para alguém, né? Então faça o bem, mas não espere que venha para você. Então são esses aprendizados esses bons exemplos que a gente tem que procurar, né? Se você puxar pela memória, com certeza vem aí, né, ensinamentos que foram passados. E os maus, o que a gente faz com os maus? A gente transforma, né? A minha mãe, né, teve os seus 8 filhos, todos homens. E depois que nasceram as gêmeas que vieram, que meu pai diz assim, vieram 8 filhos e no final vieram as gêmeas, as mulheres. Então, para ele já foi, assim, a gente já veio como prêmio, né? Vieram 2 logo mulheres. E os meus irmãos, eles lembram. Quando a gente se reúne, assim, às vezes vem as lembranças, claro, as boas, mas também vem aquelas que marcaram, que ficaram, né? Mas eles lembram isso com graça, fazendo graça mesmo, fazendo piada. Mas esses ensinamentos ficaram. Meus irmãos lá eram interior, então eles estudavam até a 4ª série. E para eles continuarem o estudo, eles tinham que vir para Belém, né, para casa de parentes, para casa de alguém, para eles continuarem o estudo. Então, a minha mãe, com muito sacrifício, ela conseguiu ser professora, né, porque lá não tinha, ela teve que ir para outra cidade perto, e lá ela disse que ela passou muita privação, sim. Lá ela passou fome porque ela foi morar na casa da madrinha, e essa madrinha negava comida, essa madrinha fez ela de empregada, sim, né?
e escondia lá a comida para não dar para ela. Então, mas ela tinha um ideal, ela queria estudar, ela queria ser professora. Então, ela passou por tudo isso para conseguir, né, para chegar e dizer, né, eu tenho uma profissão e eu quero... Então, por ela ter passado tudo isso, ela sempre deu oportunidade para os filhos estudarem. Ela fazia assim, das tripas coração, mas ela queria que cada um chegasse ali, que tirasse o 2º grau, que tendo uma profissão, ela disse assim, que cada um dali se virasse com as suas pernas, né? Então, porque para chegar ao 2º grau, nesse tempo, lá no interior, era muito difícil. Então, eu tinha que vir para Belém. E os meus irmãos, eles vieram. Então, chegava aquela idade, ia para casa da minha tia, ia para casa de algum parente, né? Para terminar lá o 2º grau. E os meus irmãos, eles estavam de férias. E tinha um vizinho lá, os vizinhos também, na mesma idade, né, e tudo, que desde das férias lá, eles estavam importunando meus irmãos, e eles naquele atrito, né. E os meus irmãos, a duras penas, aprenderam aquela lição, né. Quando um não quer, né, quando um não quer, dois não brigam, não é isso? Quando um não quer, dois não brigam. Aí os meus irmãos, eles foram jogar bola e os meninos lá dizendo, né? Por que a tua mãe? Por que isso? Por que... E eles lá, lembravam que a minha mãe dizia, se vocês brigarem na rua, vocês vão apanhar aqui dentro de casa, vocês vão apanhar de mim. E eles não querendo apanhar, né, tá? E os meninos provocando. Nesse tempo lá no interior não tinha água. A água para ter em casa tinha aqui no poço, com lata d'água na cabeça e lá, né, e tudo. E eles foram lá, acabou o jogo e tudo, eles foram para casa, e a mamãe, tem que encher, tem os afazeres, né? Vão lá encher água, tem que encher aqui os tanques e tudo, e eles foram. Chegando lá no poço, os meninos novamente lá. Aí o meu irmão foi passar com a lata d'água na cabeça, o outro um deles, né, colocou o pé. O meu irmão foi lá, caiu toda a água. Aí eles não aguentaram, né? Já é demais provocação, foram lá e bateram. Bateram muito, se reuniram e bateram no menino. Aí eles chegaram, e isso já estava na hora deles irem embora para Belém. Ia passar a condução lá, que era única, né, no horário, e se eles perdessem... Aí, quando eles já estavam, minha mãe preparou, né, para eles não irem de estômago vazio, comer alguma coisa. Chegaram, estavam lá tudo comendo. Chegou a vizinha. Olha o que os seus filhos fizeram com os meus filhos. Os meninos lá, acho que eram os 3, estavam tudo ensanguentados. A minha mãe, foi? Tá bom. Espera aí. Então, agora reúne aqui. Então, meus irmãos, era escadinha mesmo, né? Porque, assim, meu pai, professora, né? Meu pai, pescador, viajava, quando voltava, aí era mais um filho. E aí, escadinha ali. Só que, assim, a questão, né? Minha mãe apanhava do pai dela e não sabia por quê. Minha mãe já melhorou um pouco. Meus irmãos apanhavam, mas eles sabiam por quê. Então, a minha mãe era daquelas que acumulavam, sabe? Então, assim, então ela pegou, aproveitou e disse, olha, tu tá apanhando por causa disso. Só que meus irmãos, né, então, agora eu entendo, porque estudando aqui na casa, a questão do grupo de inteligências e coisa e tal, cada um tinha uma reação. O meu irmão mais velho, ele é muito gaiato. Ele brinca com tudo e coisa e tal. Então, ele apanhava e aí ele começava a rir. E a minha mãe dizia assim mesmo... então, enquanto não chorava, né, a mãe não largava. Então, aí os meninos diziam assim mesmo, chora logo. E ele ria, e fazia assim, e coisa e tal, né, e ficava naquela... E aí meus irmãos diziam, chora. E aí até que, né, para ele... Aí ele fazia... Até o choro dele dava vontade de rir. Aí o segundo já era assim, não, mãe. Porque... Mas aí questionava, né? Mãe, é porque eles vieram provocando e coisa e tal. Aí cada um tinha... mas mesmo assim tu vais apanhar. Tu vai apanhar e por causa disso. Aí já o terceiro, ele fugia. Ele não ficava.
pensava, cadê? Até ele esperar, ele disse, opa, já dá tempo de eu fugir. Ele fugia mesmo, aí a minha mãe tinha que ir atrás. Né? Então, cada um tinha uma maneira ali e o outro, aí o último chorava, ficava magoado. E aí eles perderam a condução e tiveram que ir andando. E não era, porque assim, como Colares é uma ilha, ou chega de barco ou chega de carro. Então, nesse tempo, o transporte era bem... Né? Então, como eles não foram de carro, eles tiveram que andar 2 horas para pegar o barco, para poder pegar o ônibus, para poder chegar em Belém. Então, assim, mas aí já deu uma melhorada, né? Porque eles já sabiam por que estava apanhando. E aí quando eu nasci com a minha irmã, eu lembro acho que de 2, mas eu era muito escandalosa, né? Então eu chamava pela vizinhança toda e a minha mãe era rapidinho, assim, não era? Porque eu era muito escandalosa. Eu tinha muito medo, como eu tinha muito medo. Eu fazia muito escândalo. Então, assim, ó, aí, assim, eles aprenderam. Então ela dizia, se bater na rua, vai apanhar em casa. Então, meus irmãos até não cresceram, não, sabe? Eles sempre dizem assim, mãe, toda vez que a gente lembrava, né? Opa, se a gente... E a minha mãe era daquela, que se ela prometia, ela cumpria. Ela não ficava dizendo, não. Então, a gente já vinha assim, não vamos fazer porque realmente vai acontecer. Ela vai, nós vamos, ou então ela vai... Então, assim, isso foi... Tanto que quando na adolescência, a minha mãe voltou, né? Depois elas vieram... Quando nós completamos aquela idade, né? Que não tinha mais ensino, a minha mãe com 2 para a gente estudar, nós tivemos que vir para a cidade. E como nós éramos... Eu e a minha irmã, aí ela decidiu que viria também, né? Veio também, abandonou tudo e vieram para a gente estudar. Então, assim, eu me formei como professora. Eu fui a primeira da família dos meus irmãos a ter um curso superior. Né? E isso, assim, e eu observava muito, né? Como eu sou muito observadora, eu observava que isso ia dar grande alegria para minha mãe. Porque os meus irmãos, ela deu oportunidade, sim, mas chegou naquela idade, eles já arrumaram mulher, já arrumaram filho, aí pronto, os caminhos já foram, né? Então, assim, eu dizia, e a minha mãe dizia, poxa, né? Então eu fui lá, e isso, a questão de ser bom exemplo, né? O meu irmão mais velho, depois, né? Se a minha irmã se formou, também, aí foi lá, se formou em agronomia, depois o outro em pedagogia, e a minha irmã depois... a serviço social, e assim foram, né? A minha mãe, junto com o meu irmão, se formaram juntos. A minha mãe, depois de aposentada, tinha se aposentado, e o sonho dela era ter um nível superior. E ela foi, depois de aposentada, fez o vestibular, junto com o meu irmão, e se formou junto com o meu irmão. Olha que legal. E aí, assim, meu irmão, né? Meu irmão, às vezes, só queria vir colocar o nome. A minha mãe dizia, não, vai estudar, vai fazer aqui também, porque não pensa que eu vou passar a mão e tu não vai estudar, não, vai estudar. Né? Então, assim, eles apresentavam trabalhos juntos, sabe, se formaram, foi muito legal. Então, assim, essa coisa de ser, né, de tirar as coisas dos mal e transformar em coisas boas. Eu acho que... E, assim, esse filme que passou, quando eu digo que a responsabilidade é de todos nós, porque o comportamento aprendido, né, ele será resultado das experiências vividas com a família e outros. E esses outros? Tio, tia, avô. Lá no interior, eu vivi, a minha infância foi muito assim, como a comunidade era pequena, então assim, a minha infância foi muito livre. Foi aquela coisa de brincar na rua e sempre ter aquela vizinha, sabe, fofoqueira, mas que tinha um grande valor, porque ela estava ali, ela sabia, ela ficava olhando, olha tuas filhas, né? Então, assim, a minha mãe sempre sabia onde a gente estava, então era uma comunidade bem que cuidava, que a gente era muito livre para brincar, para subir em árvore, para inventar, para... comer, né? Então aí eles plantavam muito e estava tudo ali. A gente brincava, tinha fome. Mãe, posso lá pegar uma melancia? A gente cortava, ia lá.
Ah, está com fome, vamos subir, vamos pegar um cupuaçu, né? Que vocês não conhecem, mas vamos lá fazer um suco. Então, é assim, foi muito livre, foi muito, e muito criativa, porque não era ruim ser criança, não era, a gente tinha muita criatividade, a gente tinha muita liberdade para brincar, mas com responsabilidade, porque essa responsabilidade foi dada pelos nossos pais, pelos meus pais, pela minha mãe, pelo meu pai, porque quando a gente brincava, a gente ia, mas ele dizia, olha, tem hora de voltar, tem hora, né, tem hora quando voltar, minha mãe dava responsabilidade, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e quando ela vinha, ela cobrava assim, e se não tivesse, então outro dia tu não ias brincar. Então, assim, é com responsabilidade, né, que hoje a gente vê que... Tá. Então, assim, aí olhando esse vídeo, né, vai dizer, então... Mas aí, né, tudo influencia. Nós estamos nessa casa estudando a questão do grupo, né, de inteligências. Ele vai influenciar, sim, porque não é porque, né, apareceu ali a questão do... meu pai fuma, eu também vou fumar. O meu pai bebe, também eu vou beber, né? Meu pai, então eu vou... Claro, tem o ambiente, a atmosfera, com quem você vai se relacionar, as experiências vividas, a cultura, a proposta reencarnatória que a gente tem que levar muito em conta, né? E entre outras coisas. Mas assim, eu quero... O meu pai, ele era fumante, ele fumou muito. Só que quando eu e a minha irmã nós nascemos, e era uma coisa que ele queria muito, né? Porque ele já tinha 8 filhos, ele queria uma menina, e vieram 2... E ele era fumante. Mas meu pai, ele trabalhava, era pescador. Quando ele chegava em casa, as 2 meninas, eu e a minha irmã, a gente caía doente. Aí ele viajava e a gente melhorava. Ele voltava, a gente caía doente. Eu e minha irmã, a gente sofria de asma, né? Então, assim, a questão era, a gente era alérgica à fumaça de cigarro, né? Então, era só ele chegar, ele podia fumar lá fora, mas vinha na roupa e coisa e tal, e a gente era agarrada com ele, e a gente ficava doente. E a minha mãe levou o médico, aí o médico foi, né, fez todo aquele levantamento e coisa e tal, aí ela perguntou, tem algum fumante na família? Tem. Mas aí minha mãe sempre, não, mas ele viaja, ele não passa quando as meninas estão, ele não fuma e coisa e tal. Aí ele explicou tudo, né? E aí a minha mãe chegou com meu pai e falou assim, você queria ter muito as meninas, né? Sim. Você ama a sua filha? Sim. Então, eu quero te dizer que se tu não parar de fumar, tu vais perder as meninas. Isso porque meus 2 irmãos mais velhos, né? Assim, eu não sei dizer bem entre qual foi mas eles morreram. Eles morreram de asma. Então, nesse tempo lá no interior, não tinha postinho, não tinha... Né? Então, eles tiveram uma crise em diferentes tempos, vamos dizer assim, né? Eles tiveram uma crise muito forte e o recurso era em Belém. Então, até chegar em Belém, não teve tempo. Então, nesse tempo, se tratava a asma, né? Não era tão assim, os recursos médicos para lá não eram... E os 2 acabaram falecendo. E aí a minha mãe falou assim, olha, se tu continuar fumando, né, as meninas têm... Porque assim, o que foi que meu pai fez? Pelo amor, ele parou de fumar. E isso foi muito benéfico, porque ele está com 83 anos e ano passado eu tive que ir para Belém, ele estava com problemas de saúde, coisa e tal, eu fiquei lá um mês cuidando dele. E lá tinha aquela manchinha, né, que ainda requisitos ainda daquele tempo que ele fumava. Mas se ele tivesse continuado, né, talvez ele nem tivesse agora com 83 anos. Então, assim, as oportunidades estão aí, né? Todo dia é nos dado a oportunidade de mudar, né? Então, basta que a gente procure olhar essas oportunidades, não com aquele nosso ponto de vista, né, travado, aquele cheio de preconceitos, né? Então,
E aí eu quero falar sobre... eu estava lendo, procurando, né, pesquisando sobre essa palestra, e tem aquele filme que eu recomendo, O Começo da Vida, o filme. E lá me chamou a atenção essa frase, ó. O afeto. O afeto é a fita isolante entre os neurônios. Não sei se ele apareceu lá, se é psicólogo, não lembro direito. Mas ele falou essa frase que me chamou muito a atenção. Que o afeto é a fita isolante entre os neurônios. E já que nós estamos tendo essa chamada de responsabilidade, né? Porque assim, ó, a minha mãe, ela é professora, meu pai viajava, ela seguiu o conselho da minha avó, que dizia assim, ó, minha filha, case com pescador, porque passar fome você não vai passar. E realmente, nós não passamos fome, nós não passamos fome, porque meu pai, pelo contrário, a nossa mesa sempre foi muito farta, né? E esses ensinamentos, voltando um pouquinho, me perdi. A questão do afeto, né? Porque a minha mãe, ela trabalhava, ela era professora de manhã, à tarde, e às vezes ela até à noite. Mas, assim, tempos em tempos, com muito filho para criar, aquela coisa, né? Ela chegava, era compromisso, era responsabilidade, E a minha mãe, nesse tempo, ela já caçava Pokémon. Já. Sabe aquele pente fino? Agora, com muitos filhos, ela tinha que caçar Pokémon, né? Para caçar, então, assim, de dia, quando o tempo ali, ela chegava, um por um, ia lá e tirava, né, os piolhos, porque... E quando era noite, né, depois dos afazeres, e nesse tempo não tinha energia, tá? Chegava às 10 horas, foi tudo escuro, a luz de vela, de lampião, e a minha mãe ia de um por um, porque ela já tinha caçado os Pokémon, né? Agora ela tinha que caçar as lendas, então ela ia lá de um por um, sabe? Então era um momento que ela tirava, além da hora do almoço, que era sagrado. Na hora do almoço a gente estava ali, e esse momento era um momento de você falar dos seus sentimentos, de falar das suas dificuldades, porque a minha mãe, ela come muito devagar. Minha mãe come, ela assim, e ela está ali, ela come muito devagar. Então, era um momento que ela tinha, porque ela trabalhava de manhã, mas como ela era perto, né, e tudo, então ela de servir o almoço e perguntar. Aí depois, né, não podia falar de boca cheia, aquelas coisas, né, mas todo mundo comendo ali. E depois ela vinha por um por um. Como foi? Como foi o teu dia? Foi bem? Aí eu contava, né. Aí o outro, porque não sei o quê. Calma, é ele que está falando, espera a sua vez, né? E assim ia esse momento da gente conversar, da gente falar dos nossos problemas, da gente dizer as dificuldades, porque por mais que a gente não falasse, tinha o irmão que, né, via. Então ele dizia, olha, aconteceu tal coisa. É verdade, o que foi mesmo? E agora eu quero que você conte. E aí a gente tinha que contar, né? O bom de ter muitos irmãos, o bom de ter uma família grande foi que você acabou, né, a gente falava. E assim, quando foi aí quando chegava a noite, era o outro momento, né, que a mamãe vinha ia lá. Então a gente já ficava aguardando ali, né, aquele momento que era um momento também de carinho, que ela tinha a oportunidade, né, de conciliar e de estar lá fazendo aquele carinho. Pois é. E aí a gente vamos falar... pois é. Então, diante disso, né, que a gente fica falando, e aí eu ouço tanto dizer assim mesmo, liga a televisão, tem uma notícia ruim. Liga, qualquer horário que você ligar, se você quiser sintonizar ali está acontecendo, né? Então, assim, a gente acaba sendo rodeado e bombeado de más notícias, né? De as coisas acontecendo, e você olha para um lado, olha para o outro e diz assim mesmo, né, não tem nada de bom.
Ai, só tem. Aí como você começa a entrar numa atmosfera, num pensamento de que tudo é ruim, que essa vida não presta mesmo, está tudo acontecendo, e você vai nesse mar. E a gente nem se percebe, muitas vezes, que a gente está sendo influenciado por essa atmosfera que muitas vezes nos bombeia com tanta coisa negativa, né? E a gente acaba esquecendo de procurar ou de falar dos bons exemplos, né? A gente acaba esquecendo o que os nossos pais muitas vezes nos passaram, né? Ou então, porque é tanto bombeio, tanta coisa ruim, essa semana mesmo, lá no meu trabalho, por um acontecimento lá, né, infeliz, aí começou. Tá tudo perdido mesmo. Esses pais, né, aí começa aquela culpa, né, a culpa, jogar a culpa, né, mas tá vendo, a culpa é dos pais. É isso, porque não tá, agora não tem mais jeito, né? E aí você para. E aí eu digo assim mesmo, gente, vamos ter fé na humanidade, né? Vamos acreditar que vai ser diferente. Hoje está assim. Então, assim, é preciso que a gente faça um pouco o nosso papel, né? De incentivar, de motivar aqueles que muitas vezes estão do nosso lado e que estão com aquele pensamento se bombeando, se deixando levar pelo negativismo, pelas coisas ruins. E aí, quando eu pergunto, é só eu? Você, nós, o que é que nós estamos fazendo? Muitas vezes, e as nossas crianças, né? O que é que nós estamos fazendo com as nossas crianças? E aí cabe uma reflexão, porque eu sei que, de repente, lá, o professor lá do ensino médio passa 1 hora de aula com um aluno, né? Com o papel de ensinar e educar, é dos pais, blá, blá. Mas assim, e as nossas crianças pequenas? Quando eu cheguei aqui, eu me espantei, eu fiquei assim bem assustada de ver uma criança, bebê, recém-nascida, de 6h30, ela abria a creche e ela fechava a creche. Uma criança que tinha completado ali meses. E quando os pais vinham para pegar, ela chorava, ela não queria. Porque ela passou a maior parte do tempo aonde? Na creche. E sábado e domingo com os pais. E quando eu vejo um profissional dizer, a responsabilidade do pai, olha aqui. Eu fico triste, porque... E você ali, você está... Principalmente as crianças pequenas, né, que você vai impregnar a sua marca ali, sabe, positivamente ou negativamente. Eu já tive criança que, pela essa inabilidade de lidar com criança, que a gente sabe que umas têm, os profissionais têm e outros não. E aí a questão do GNI, né, de você se conhecer e você saber, opa, isso aqui não é para mim. Com criança, não. Eu gosto muito, mas olha aqui, isso aí não é meu papel. Eu acho que é muito mais, vamos dizer assim, coerente, né? Certo, a palavra me escapou. Verdadeiro com você, né? Você dizer, olha, não, do que você ficar por causa de um salário, por causa de algum... E você deixar marcas que vão ser... Que se não tiver, né, algum adulto ali para fazer o contrário, ela pode ficar. Eu estou dizendo isso porque eu tive um aluno que ele tinha problema. Ele não tinha, né? Quer dizer, ele passou a ter a questão dos esfíncteres, né? Ele prendia tanto que ele passava 1 semana, 2 semanas sem ir ao banheiro. E aí, fui conversar, né, coisa e tal, por que, né, que aconteceu e coisa e tal. Aí o pai relatou uma situação, porque ele disse, não, lá em casa assim a gente faz,
E aí a criança, né, conversando, depois ele descobriu com a criança que foi tipo, um profissional que agiu de forma, né, muito rude com a criança, porque ela tinha feito cocô na calça. E aí o que ficou para essa criança? Que fazer cocô é ruim, né? Que fazer cocô é uma coisa nojenta, porque foram as palavras, né? Ah, é nojo. E aí a criança segurava, e isso já estava causando problema de saúde para ela. Isso já estava causando aquela, sabe? E aí foi todo um trabalho, né? Trabalho de dizer, não, olha, né, você, calma, não é bem. E contar a história, e ficar com ele perto, né? E aí quando ele estava, não, agora eu vou dar uma volta, daqui a pouco eu volto, tá? Ó, pode ficar aí bem tranquilo. E foi. E até que ele, porque ele quando fazia era de entupir o vaso. Agora imagina assim no organismo dessa criança. Então assim, olha, o que cada um pode fazer de positivamente e negativamente, de ser um bom e um... Ô Lota, o próximo slide que eu já estou falando e já acabou. Passou. Né? Então todos nós somos exemplos. Agora cabe a gente escolher qual que a gente vai ser. Se vai ser o bom ou ruim. Na vida de... Eu não digo aqui na vida das crianças. É na vida das crianças, é na vida do seu irmão, do seu neto, sabe? Do seu amigo. Em geral. Outra situação que eu lembrei agora de falar de... Tive um aluno assim bem... Eu gosto das crianças, dos menores, né? Mas eu fui ter uma experiência com os maiores. Então, assim, essa experiência não foi para mim tão agradável. Mas eu trabalhei numa escola que tinha criança bem difícil mesmo. E aí, eu tive um aluno que ele me pediu socorro. Né? A criança, ela pede socorro. É no olhar, é no gesto, é na agressão. Ela pede socorro. Ela pede. Então, assim, esse ano foi um ano muito frustrante, porque eu não ganhei o meu prêmio de alfabetizadora. Isso me... eu brinco, sabe? Porque assim, mas porque ali tinham crianças que a questão do afeto, do sentimento, estava totalmente travado, estava totalmente bloqueado, estava totalmente... A autoestima da criança estava lá, não era nem no chão, estava lá, não. E essa criança me pedia socorro. Teve uma vez ele pegou, e eu querendo dar a minha aula, né, aquela coisa assim que me programava e coisa e tal, e aquele dia foi um desastre. E a criança começou a bater, querer tirar a cadeira, jogar a cadeira, e aí o que eu faço, né? O que né, o professor faz nessa hora? Chama a polícia? Chama a diretora? E aí eu tive que tomar a responsabilidade para mim, porque pelo menos aquele aluno, mandei todo mundo sair, sai todo mundo. Pedir ajuda, né? Nessa hora tem que pedir ajuda mesmo. Saiu todo mundo. E eu fiquei com ele, não. Vai todo mundo, porque eu não vou deixar ele machucar ninguém, mas também... E aí, eu tive que agir. E aí, tu age, tu vai para agressão? Tu vai bater aquele menino? O que tu vai fazer? E aí, eu tive que conter, né? Ser firme, sim, e olhar nos olhos dele e dizer assim mesmo, o que tu estás sentindo é raiva. Tu estás com muita raiva. Só que tem outras maneiras. Olha aqui, olhar nos olhos dele e dizer assim mesmo, eu estou aqui. E tu pode chorar. Se tu está com raiva, né, um sentimento muito ruim, vamos chorar junto. Chora. Coloca isso para fora, que está te fazendo mal. E a criança... sabe, querendo me agredir. E eu segurando, e eu contendo, né? E a criança olhou nos meus olhos, eu digo assim, mesmo, se você quiser chorar, chora, eu estou aqui. Você quer um abraço? E aí eu peguei, né? E a criança e chorou. E eu chorei junto. E nós choramos. E aí, a partir daquele dia, aquela criança se transformou. E eu falo,
Lá vai, me emociona. Porque eu não ganhei o prêmio. Para mim, isso aí também não era tão assim. Mas aquela criança, aí eu digo, meu Deus, aí eu vi que eu estava fazendo tudo errado. Eu queria alfabetizar, eu queria que eles aprendessem a ler. Mas tinham coisas por trás que não deixavam, que não permitiam, e que se eu não trabalhasse aquilo, o que ia adiantar eles aprenderem a ler, a escrever, se a autoestima deles estava lá embaixo? E aí eu fiz todo um negócio lá para eles se apresentarem, né, no final do ano, e aí eu vi que ele gostava de futebol, e aí fui atrás de uma música e dizia, olha, tu vais ser o coreografia, tu vais fazer a coreografia. E aí ele pegou, foi lá, e aí nisso, trabalhando as outras crianças também com isso, tinha uma menina gordinha também que não aprendia porque ela dizia que ela era burra, porque era isso, porque era aquilo. No dia da apresentação, ela veio a mais linda. Ela era a Emília mais linda. E dançou como se ela fosse a Emília mais linda que tivesse lá. E ela foi a mais linda. E o Gabriel fez a coreografia, ensinou para os amigos e coisa e tal. Então, assim, ó, que se né, entre tantos, claro que a gente não vai conseguir, né, transformar, mas assim, que a gente consiga, com certeza eu fiz a diferença, de alguma maneira, né, fiquei ali. Então, assim, estou passando já, da hora? Já? Próximo, rapidinho. Então, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Vamos parar de reclamar um pouquinho, né? Dizer, ai, com esse mundo ser essa energia negativa que todos querem que, né? Vamos procurar ver o mundo de uma maneira, de uma outra ótica. Olhar para o lado e dizer, ai, tem coisa boa acontecendo aí. E aí, eu fui pesquisar, descobri tanta coisa legal. Tem os caçadores de bons exemplos, que eles vão atrás de pessoas que chegam numa comunidade e perguntam, qual é o bom exemplo para você? Quem é? Aí uns vêm assim, e a gente pensa que o bom exemplo é a Madre Teresa, né? Ai, Jesus, né? A gente pensa, a gente nunca vai chegar nesse patamar, é muito alto para a gente, né? Ai, Madre Teresa, nem aos pés de tudo. Mas assim, tem pessoas sim fazendo coisas boas. Tem pessoas sim querendo transformar esse mundo numa coisa melhor. Tem pessoas sim que doam o seu tempo, né? Se não tem tempo, mas ajuda financeiramente. Se não tem, né, a ideia, mas está ali com as mãos fazendo acontecer. Se não tem, então assim, está fazendo acontecer de alguma maneira. Aqui mesmo em Blumenau, está passando, eu até vi no Face, umas pessoas que se reuniram para realizar sonhos, né, de idosos que estão em asilo. Então, assim, foram lá e coisas simples, gente, que não é... são coisas... Um queria, né, poder visitar uma antiga fábrica onde ele passou não sei quantos anos trabalhando. A outra, coisas que a gente poderia fazer, está fazendo, né? Então, assim, próximo, outro. Então, precisa-se de pessoas que ainda acreditem no amor, que pratiquem o bem e busquem a paz. Então, eu acredito que vocês que estão aqui, sentados aqui, são essas pessoas. São pessoas que acreditam no amor, que praticam, né? Porque vocês vêm buscar esse conhecimento e com certeza estão praticando na vida de vocês de alguma maneira. A gente não pode, né, ficar se culpando e querer ser e ficar só olhando as coisas ruins. Porque eu errei. Eu também estou aqui, mas eu já errei, e como eu errei. Mas cabe a nós, né, mudar os nossos maus hábitos, controlar nossas más tendências. E nós que estamos aqui nessa casa, que estamos estudando, que temos essa oportunidade de conhecer a ferramenta, mais ainda. Mais essa responsabilidade
vai nos chamar, porque nós sabemos aonde estamos errando, né? Nós sabemos aonde ainda aonde a pedra dói. Então, cabe a nós. Então, a melhor maneira, vamos orar. Só para terminar, eu trabalhava lá em Belém 9 anos atrás, assim, 9 anos na escola particular. E eu tinha uma coordenadora, tenho, né, ela está viva ainda, tive, que, meu Deus do céu, ela pegou muito no meu pé, gente. Eu era a vítima. Eu era a pessoa que ela me escolheu para Cristo. Tudo que eu fazia estava errado. Ela só via coisa ruim no meu trabalho. E eu também. Eu querendo fazer a melhor coisa, chegava lá, pensava, eu fazia errado. Tudo acontecia. E essa atmosfera tomou tanto que uma vez eu cheguei, aí não sei o que foi, que eu toda lá orgulhosa de colocar um painel lá das minhas crianças, ela chegou lá, isso aqui foi feito por eles? Aí eu falei, foi. Não, isso não foi feito por ti. Olha aqui, tu acha que eles colaram assim? Eles fizeram isso? Não, foi tu. E realmente tinha. Eu fui lá, né, como boa professora, coloquei a cola, coloquei nesse tempo, né, tinha ainda essa visão bem deturbada. Então, assim, e aí eu cheguei arrasada na casa da minha tia. Chorando, dizendo que ela era a mulher era um demônio, que ela coitada, eu, a vítima, A minha tia olhou para mim e falou assim, minha filha, faz uma coisa, se não der certo, né, tudo bem, você tentou, chega em casa, faça uma oração por ela, pede perdão para ela. Mas por quê? Eu que sou a vítima, eu que fui a injustiçada, ela que, né, deixou o meu trabalho lá no chinelo. Faça isso. E aí, né, Papai do Céu sempre manda alguém, seja um vizinho, né, seja uma tia, um amigo, para dizer aquela palavra, que às vezes sai meia torta, mas é aquilo que você precisa. E aí eu digo, poxa, nem a minha tia me compreende, né? Ai, fui para casa, não custa nada, né? Então vamos lá. Fiz, primeiro dia. Fui trabalhar, nada, né? A mulher continua. Não, vou persistir, né? Vamos lá. E agora no segundo dia, já menos, já a raiva já tinha passado, mais coisa e tal, a oração já fez mais um efeito, né? No terceiro, e assim eu fui fazendo, e teve uma vez que em sonho, eu sonhei com ela, e eu estava pedindo perdão. Perdão, tu me perdoa. E eu acordei chorando, chorava tanto, que aí eu fui trabalhar. Chegando lá, eu peguei, né, encontrei a primeira pessoa que eu encontrei, ela. Eu digo, fui lá e dei um abraço nela. Ela, por que tu está me abraçando? Eu digo, eu estou te abraçando porque eu quero te pedir perdão. Aí ela disse, mas por quê? Eu digo, não sei, eu estou te pedindo, eu quero que tu receba meu abraço. E aí, a partir desse momento, não sei, mudou. Ela me passou, as coisas foram, sabe? Tanto quando eu saí de lá, ela chorava. E aí todo mundo não entendia, por quê? Meu Deus, por quê? Ela perseguiu tanto Nazaré e agora ela está chorando. Mas assim, depois dos anos que eu passei, os últimos anos foram de alegrias. Mas por quê? Porque eu tinha mudado a minha visão. Eu parei de ser a vítima, parei de ser e comecei a ver que aquela pessoa que Deus me colocou ali, estava ali para me ensinar. Ela estava me mostrando aonde eu estava errando. Ela pegava no meu pé, sim, mas porque ela queria ver o meu melhor. Então, a partir do momento que eu orei, né, achando que era para ela, não, era para mim também. Aquela coisa de ver com os outros olhos, tirar sabe, o ponto de vista errado que muitas vezes a gente tem. Então, Lota, último vídeo, por favor.
Tá sendo assim. Will not come till I breathe all the air out my lungs, till my final tune is sung, that all is fleeting, yeah, but all is good, and my love is my whole being, and I've shared what I could. Give a little love, you can get a little love of your own. Don't break his heart. Yeah, if you give a little love, you can get a little love of your own. Don't break his heart. What gave it love first? Oh, well, life is not all that it's worth, 'cause life is fleeting, yeah, but I love you, and my love surrounds you like an ether in everything that you do. Sun and moon to you, and if you share with your heart, yeah, you give with your heart. What you share with the world is what it keeps of you. Somos exemplos. Vamos escolher se somos exemplos bons ou ruins. E praticar, né? Praticar oração, agradecer, auxiliar o próximo, manter nossos pensamentos vigilantes. Não sermos cometas que passam assim destruindo, né? Ferindo, arrasando, destruindo muitas coisas. Vamos ser estrelas, como o nosso poeta José Fernando falou, que brilha, que deixa o seu marco permanente, né, que dá a luz para muitos que precisam. Então vamos ser estrelas, vamos começar a brilhar.
mais e mais e mais. Tá? Muito obrigada. Então, Nazaré, Sim. pode ter certeza que você não foi um cometa aqui para a CEIU, para a nossa comunidade. Eu estou falando isso porque em dia 10 do mês que vem, a Nazaré está indo embora, ela está indo morar em Altamira, tá? Lá no Pará. Então, ela está indo para lá, ela quer voltar para cá, para Santa Catarina, para Blumenau, mas ela não sabe ainda se vai ser possível. Enfim, a Nazaré teve esses anos que ela passou aqui conosco, foi de muito aprendizado junto com ela. A Nazaré é uma pessoa muito especial para nós. Então, em nome de toda a nossa equipe da CEIU, da nossa presidente, dos nossos frequentadores, obrigada por esse tempo que você passou conosco, pelo que você nos ensinou com esse teu jeitinho meigo. E hoje, ainda mais, né, pelo exemplo que ela passou para nós, da família dela, da vivência com a família dela, do jeitinho que ela passou para a gente. Acho que todos nós tiramos alguma coisa, né? A Nazaré, com certeza, vai ser uma ótima mãe. E é o que nós te desejamos, Nazaré. Tudo de bom, que tu realize os teus sonhos, que tu volte aqui nos visitar, e a gente vai estar sempre juntas, em espírito, em oração. A nossa amizade vai sempre permanecer. Você não foi um cometa. Você é uma estrela que brilhou e brilha aqui na CEIU. Então, encerrando, a Nazaré vai fazer a nossa oração antes do passe. Que assim seja. Se conseguir, né, Nazaré? Eu consegui. Gente, obrigada, tá? Desculpa aí. Então, vamos fechar nossos olhos. Nesse momento, eu acho que agradecer, né? Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Porque teve gente que acreditou, sim, que era possível estar aqui. Agradecer aos meus familiares. Agradecer a tudo que essa vida tem dado de bom, de ruim. Que tudo que acontece é para melhorar. É para a gente aprender, é para a gente evoluir e que a gente não perca nenhuma oportunidade nessa vida e que aonde a gente esteja, seja no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, cada leitura, cada coisa que vier para a gente use isso para se transformar, para se melhorar. Obrigada a essa casa, a toda a espiritualidade boa e amiga que está sempre presente na nossa vida, que está nos sempre orientando. E assim, obrigada, Jesus. Obrigada por tudo. Assim seja. Agora, como é que eu vou sair?